Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os seer. O que é o seer? São aqueles que veem profeticamente. Como é que é a vida do seer? Falando de mim, eu sou um seer. Como é a minha vida, como eu interajo com a parte profética, a parte sobrenatural, tendo informações através de movimentos visuais, imagens na minha cabeça, imagens ao ar livre e as formas como Deus fala comigo, que sou um seer. Fica nesse vídeo, nós vamos mergulhar juntos e aprender mais um pouquinho sobre como desenvolver sendo um seer, beleza? Então galera, os seer são aquelas pessoas que percebem o mundo espiritual de forma visual. Eles recebem, ou a gente recebe revelações através de sonhos, visões, símbolos, impressões visuais. Geralmente são impressões visuais, sempre imagens, que é a maior parte como a gente recebe. É como se a gente tivesse uma tela interna onde Deus comunica coisas ocultas espirituais, diferente dos profetas que ouvem ou sentem. A gente vê antes de entender, a gente não entende, a gente primeiro vê, depois entende. Pontos fortes de um seer: sensibilidade espiritual, a gente percebe a atmosfera, discerne realidade espiritual e a gente também entende o que está acontecendo no mundo invisível de forma visual. 2. Revelações proféticas claras. Deus nos mostra imagens, visões que trazem direção e clareza para indivíduos e até para as nações e para nossas vidas também, através de imagens. 3. Criatividade e expressão. Muitos seers são artistas, músicos. Eu sou músico, escritor, escritores também. Eu sou escritor, ou estou me tornando um escritor agora. O primeiro livro está quase saindo. Você vai, primeira mão, ver o primeiro livro sair daqui a pouquinho. Porque a gente traduz o que vê de forma criativa. O seer tem a habilidade de traduzir de forma criativa o que ele vê no espírito, né? Somos muito criativos, temos revelações proféticas de muitas expressões através de imagens claras e sensibilidade espiritual também, tudo através de imagem. E 4 também, intimidade com Deus. Nós precisamos estar conectados ao Espírito Santo constantemente para interpretar corretamente o que a gente vê. Se a gente não tiver, na verdade isso aqui é para todas as 4 formas, como a Rav Lacan então fala sobre as personalidades proféticas. Se a gente não estiver conectado com o Espírito Santo, a gente não consegue discernir o que está acontecendo, a gente não consegue interpretar. Não adianta eu ter um manual. Na verdade o manual ele é para ser jogado de lado, não jogado fora, especificamente porque nós precisamos ter a nossa experiência, mas nós precisamos do Espírito Santo para interpretar qualquer coisa. Você vê, você ouve, você sente, ou você sabe, ou tem um sonho. A forma como Deus fala com você, você precisa do Espírito Santo para te ajudar a interpretar. Ele é a nossa base para interpretar. A Bíblia fala sobre isso. José falou que quem tem a interpretação é Deus. Daniel a mesma coisa. Sem ele para interpretar, a gente não consegue. Quais são os pontos, que precisam ser os desafios, na verdade, desafios. Agora vamos falar sobre desafios que um seer enfrenta, aquele que vê quais são os desafios que ele enfrenta. Primeiro, sobrecarga sensorial. Como percebem muitas coisas espirituais, podemos sentir sobrecarregados e confusos, podemos estar tendo muitas informações visuais e ficar muito confuso. Precisamos discernir o que está acontecendo ali. Ataques espirituais, para a gente enxergar o reino, a realidade do reino. Nós também enfrentamos oposições do inimigo com mais intensidade. Mas lembra, para cada anjo caído, 2 anjos. Se cai uma terça parte, se existe um inimigo te atacando, existem 2 anjos ali para te proteger. Então, no mínimo, Então, ataque espiritual no sentido de você consegue visualizar o enfrentamento ali, que está acontecendo. 3, dificuldade de comunicação. Nem sempre o seer ele consegue expressar o que vê de forma clara para os outros. A gente tem muita visão do futuro, a gente tem muitas ideias, Deus nos dá a imagem das nações, dá tudo. E como é que eu falo isso para as pessoas? As pessoas falam, cara, você sonha demais, você é louco, isso não tem como acontecer porque você está vendo muito. Como é que vai acontecer? Não sei, a ponte vai acontecer. Como eu vou conectar com isso? A gente tem dificuldade às vezes de expressar isso. É uma coisa que a gente precisa melhorar, de melhorar a forma como nós expressamos e comunicamos o que nós estamos vendo de Deus para outras pessoas.
4, solidão e incompreensão. Muitas vezes nós sentimos isolados, pois nem todos entendem a nossa forma de perceber o mundo. Às vezes o seer ele se isola, porque ele começa a ver o mundo de uma forma, Deus começa a falar com ele, e como ele começa a compartilhar com pessoas próximas a ele, como Deus tem falado, as pessoas não, às vezes, cara, isso é muita viagem, isso é muito, você está sonhando demais, ele começa a não mais compartilhar, às vezes, com pessoas que não entendem, ele começa a se isolar um pouco na visão dele, o que Deus tem dado para ele, porque ele tem dificuldade em, não ele dificuldade de compartilhar, mas as pessoas, às vezes, no nosso entorno, tem dificuldade de entender o que nós estamos vendo Deus nos mostrando. Então, é muito importante nós conectarmos com outros seer também, que vão entender o nosso mundo, o que está acontecendo. E como é que a gente pode ajudar um seer? Se você conhece algum seer, se você é um seer, como é que a gente pode ser ajudado? Comunidade e mentoria. Nós precisamos estar rodeado de pessoas maduras ao nosso redor para nos ajudar a interpretar nossas visões. Se você ainda não tem maturidade para entender certas coisas, está começando a caminhar no profético, nós precisamos de pessoas maduras, mentores, para nos ajudar. 2, desenvolvendo o dom. Nós precisamos desenvolver esse dom. Assim como qualquer outra habilidade espiritual, a visão profética precisa ser treinada e testada. Nós precisamos treinar. Todo dom profético precisa ser treinado. Todo dom, na verdade, em qualquer situação, em qualquer área, precisa ser treinado, e o profético é a mesma coisa. E 3, descanso e proteção espiritual. Cuidar da saúde emocional e espiritual é fundamental para um seer não se sentir sobrecarregado. Como eu falei, nós temos a nosso sensor visual, é muita informação, nós não temos filtro, a gente recebe muitas informações sensoriais através da imagem. Nós precisamos descansar para entender o que Deus está fazendo, para cooperar com Ele ali, para a gente não sobrecarregar no que nós estamos fazendo. E 4, relacionamento com Deus. É a chave saudável para um seer manter uma vida de oração, adoração e intimidade com o Pai. Sem uma vida de intimidade, não adianta ser seer, não adianta ter nada, que nós não vamos estar no lugar central e o mais importante, que é os encontros que nós temos com a presença. Então, se você é um seer ou conhece alguém que tem esse dom, compartilha esse vídeo. Vamos fortalecer essa geração de profetas que enxergam além do natural e ajudam a estabelecer o reino de Deus na terra. Se inscreva nesse canal, ative as notificações para mais conteúdo sobre o sobrenatural de Deus e o reino de Deus. Quais são os aspectos da sua vida de um ser que mais tem te impactado? Comenta aqui embaixo. Até a próxima, gente.